Olá, sou o Júlio Santiago e hoje vamos continuar tratando de lançamento tributário. Se você não viu os primeiros vídeos, procura no YouTube ou no meu site juliocesasantiago.com.br que você encontra as outras aulas. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube para você não perder os próximos vídeos. Na última aula nós vimos o debate sobre a natureza declaratória ou constitutiva do lançamento. Hoje nós vamos tratar de um detalhe na previsão do artigo 142 do CTN. Vamos falar sobre a parte inicial do dispositivo para respondermos se o contribuinte pode efetuar o lançamento tributário. O artigo 142 do CTN diz que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Ou seja, dá a entender que somente a autoridade administrativa poderia identificar a ocorrência do fato gerador e quantificar o montante do tributo, independente da existência do lançamento por homologação lá do artigo 150, que podemos debater em uma outra oportunidade. O que eu quero nessa aula é fazer uma leitura constitucional do artigo 142. Normalmente os autores dos manuais e dos livros específicos sobre lançamento tributário, quando chegam nesse ponto, preferem discutir o sentido semântico da palavra privativamente, preferem adotar uma reflexão a partir do texto utilizado pela norma. Esquecem, contudo, de analisar o contexto atual oriundo da Constituição de 1988. O Estado mudou, a sociedade se reformulou, surgiu o cidadão. Se antes o cidadão era apenas um sujeito passivo, no sentido literal do termo, alguém que espera as coisas acontecerem, com a democratização, o sujeito passivo, o contribuinte, virou um cidadão. Ele age, ele atua, ele se movimenta na direção de seus ideais, de seus objetivos. Com isso, dois dogmas são quebrados, ou merecem uma releitura. O poder do império do Estado, materializado no ato administrativo, e a supremacia do interesse público, a justificar a prevalência do Estado em todas as situações. Essas ideias, dentro de um contexto de globalização e complexidade das relações econômicas, devem ser reanalisadas. Antes, o Estado pretendia controlar tudo e a todos, fundamentado nessas ideias de poder de império, supremacia do interesse público. Com o surgimento do cidadão, esse cidadão passou também a controlar o Estado, principalmente com base no seu direito de participação política, controlar as políticas públicas, controlar tudo que diz respeito ao interesse público e ao convívio social. Esse novo panorama constitucional influencia, assim, todos os institutos criados anteriormente à Constituição. Com o lançamento tributário não é diferente. Dentro de uma leitura constitucional, é possível perceber o desejo do Constituinte por uma democracia participativa na qual o cidadão influencia a coisa pública. A justa tributação é um bem público. Por essa razão é que devemos entender que o cidadão contribuinte pode identificar a ocorrência do fato gerador e determinar a matéria tributável, independente de uma atuação prévia da administração tributária. O termo privativamente, descrito no artigo 142 do CTN, não deve ser interpretado isoladamente, desconsiderando o contexto constitucional. O contribuinte pode verificar seus próprios atos e adequá-los ao que determina a lei, de modo que identificar a obrigação tributária inerente é um motivo de cidadania fiscal. O cidadão não precisa esperar o Estado dizer quanto ele tem que pagar. O cidadão, na expressão de Casal Tanabás, tem o dever fundamental de pagar o imposto. E por esta razão, não pode ser apenas um sujeito passivo. Ele pode e deve buscar interpretar as normas que regem suas atividades e cumprir os mandamentos legais, independente de uma autoridade lhe determinando o que fazer. Não se arrecada tributo por arrecadar. Não existe, como muitos gostam de repetir, uma finalidade arrecadatória. A arrecadação não é um fim em si mesmo. A tributação tem uma finalidade social delineada na Constituição. E o cidadão é também responsável por esta finalidade social. Não precisamos, portanto, ficar restrito ao debate semântico de modo a desvendar o que significa privativamente no texto do artigo 142. Precisamos ir além e enxergar o novo papel do cidadão contribuinte atribuído
constitucionalmente. Dentro dessa racionalidade, é possível afirmar então que o contribuinte pode também realizar o lançamento tributário. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula eu vou falar da terceira divergência, que eu quero abordar ainda na configuração do que é lançamento tributário. Nessa aula eu só quis mesmo frisar esse novo papel do contribuinte no sentido dele poder também realizar o lançamento tributário. Mas a gente vai discutir isso ainda quando falarmos das outras espécies de lançamento tributário. Não se esquece, então, de se inscrever aí no canal para você não perder as próximas aulas. Um forte abraço e até a próxima.